pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um seminário especial, então vou apresentar os que não acho que todos aqui devem conhecer, mas muito brevemente vou apresentar a professora Maria Cátira, que é professora pesquisadora aqui do nosso PPG. Ela também é pesquisadora do CNPq, já foi nossa coordenadora mais de uma ocasião aqui do PPG-DM, e ela vai falar, vai trazer coisas certamente muito interessantes sobre a linha de pesquisa dela. Vou deixar que ela mesmo se apresente, com a própria apresentação dela já vai ser a apresentação. Então, muito obrigada, professora, por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os colegas do PPG e os estudantes do PPG. E não faz muito tempo que eu dei um seminário específico sobre um dos projetos que a gente se envolve, mas hoje eu quero fazer um apanhado mais geral. Eu podia ter botado um título um pouco mais amplo, porque eu fui muito inspirada pelo seminário do Clayton, uns dias atrás, em que ele não só bota o estado da arte, a contribuição importante das pesquisas que ele faz, como também ele chama bastante atenção às colaborações nacionais e internacionais das pesquisas, que hoje em dia faz as pesquisas terem um nível, digamos assim, de complexidade em que a gente vai incorporando especialistas para ajudar a gente a descrever o fenômeno biológico de maneira mais sofisticada. Então, o laboratório que eu coordeno, na verdade, já faz 20 anos, ou mais de 20 anos que eu coordeno, é um laboratório de evolução humana e molecular. Ele tem esse nome, né, há pouco tempo, mas ele foi fundado há muito tempo pelo professor Salzano, quem não o conheceu, porque ele faleceu em 2018, mas era uma pessoa inspiradora a todos nós. E ele fundou esse laboratório, então, que eu coordeno já desde a época que ele se aposentou, mas ele ficou trabalhando e como professor emérito da universidade até a sua morte em 2018, com uma colaboração muito próxima comigo. Rapidamente, né? Então, a história, a trajetória do professor Salzano é inspiradora pelos números e pela pessoa que ele foi, como cientista, defensor da ciência, teve uma participação lá nos anos 60, junto à ONU, né, para definir os parâmetros éticos para estudo com humanos. Então, uma pessoa muito inspiradora. E para vocês verem que não é fácil para mim continuar, assim, eu não me atrevo a imaginar que eu vou atingir algum dia o nível do professor Salzano. O que eu faço e me esforço junto com a minha equipe para a gente manter o laboratório de maneira digna e contribuindo bastante para a universidade e para esse PPG. Né? Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho de alguns projetos. O forte é a evolução humana de outros primatas, mas há sempre algumas iniciativas paralelas, como foi a trajetória do professor Salzano, que também orientou em outras áreas, não só com humanos, embora o foco, a maior parte das linhas de pesquisa são em humanos e outros primatas. Então, eu separei, na verdade, essas 6 linhas de pesquisa e vou falar um pouquinho das coisas em andamento, para chamar a atenção dos estudantes. Aqui nós vamos ter uma seleção de doutorado ali na frente para divulgarem, né? As equipes só funcionam com os estudantes em nível de mestrado e doutorado, então é importante sempre manter o laboratório com gente boa que quer trabalhar nessas linhas de pesquisa. Então, a primeira é óbvia, demografia, história e evolução de povos nativos americanos. A gente tem uma longa tradição, desde os anos 50, justamente com os trabalhos do professor Salzano, depois eu continuei nessa linha com bastante força. A gente tem, eu só, assim, chamo a atenção algumas publicações, essa foi na Nature em 2012, com a colaboração de um grupo grande lá de Harvard. Então, mais uma vez, chamando a atenção para as colaborações. Essa foi uma publicação extremamente importante também, que eu fiz no meu pós-doutorado. Tem várias outras que eu poderia citar, e essas duas eu cito com bastante ênfase. O Rolando, que é um paleoantropólogo, Fabrício Santos, da UFMG, Sandro Bonato, da PUC, nós bolamos em 2008 e depois revisamos em 2014 um modelo de povoamento da América. Então, demografia, como chegaram, quando chegaram, como se expandiram ao longo do continente americano. E a gente conseguiu integrar a questão morfológica, porque os paleoantropologistas contavam uma história, o geneticista outra, só que a morfologia estava em pessoas, e essas pessoas têm genomas que estão nos seus descendentes. Então, a partir do estudo de genomas
e dessa morfologia, tinha que haver uma integração na questão morfológica. Então, isso a gente publicou no PNAS, os 4 autores como autores principais, que a gente faz, então, reconta a história do povoamento da América sem haver litígio entre a paleoantropologia e entre a genética. Na verdade, basicamente, populações da Ásia, da Sibéria, chegam à Beringia, ali adquirem um tempo suficiente para ter umas mutações específicas, uma determinada morfologia craniométrica. Depois, quando há o degelo, fim da última glaciação, entra no continente americano. A gente não precisa atribuir nenhuma outra coisa muito extravagante para explicar morfologias diferenciadas na América. Então, isso é importante. Esse paper também foi uma colaboração, aqui ainda aparece o professor Salzano, foi em 2015 também na Nature, que foi super importante. Foi um marco na história do povoamento da América que a gente descreve um tipo de perfil genético extremamente diferente desse sibério-beringiano clássico, né? Na verdade, a gente encontra uma identidade genética entre austro-melanésios e povos da América do Sul. E a gente não faz nenhuma mirabolice, imaginando que vieram da Austrália e chegaram à costa da América do Sul, mas a gente faz toda uma trajetória a partir do sul da Ásia para a Beringia e a partir da Beringia para dentro do continente americano. Então, esse sinal austro-melanésio persiste em estudos mais recentes, em nível de genômica, continua persistindo. E a gente tem que explicar melhor o que ele significa. Então, na verdade, nós temos estoques genéticos sibério-beringianos e também desse que a gente chamou de população Y, né? Uma população ancestral desconhecida, na verdade, a população ipiquera, que a gente nominou ipiquera ancestral na língua tupi, foi o nome que a gente deu. Então, a população ipiquera ainda é um mistério, uma população fantasma, que a gente chama, e a gente precisa conhecer melhor ela. Com relação à demografia, então, a gente trabalha com o povoamento da América, mas a gente também trabalha como é que foi a adaptação dos nativos americanos dentro do continente americano. E aí a gente tem vários trabalhos importantes recentes, um é esse em colaboração com o José Arthur, com o pessoal do Peru também, que nos cedeu amostras dos Andes, e a gente consegue ver aqui, esse artigo é muito importante, porque a gente consegue ver, ou propõe uma hipótese que a adaptação às altas altitudes nos Andes, na verdade, para fazer a tolerância à hipóxia, tanto em macroambiente, né, de a ausência de oxigênio, como em microambiente, uma gestação, por exemplo, em altas altitudes, é o mesmo repertório genético que pode dar suscetibilidade ao câncer nessas populações, porque os tumores são ambientes de hipóxia. Então, a tolerância à hipóxia, o tumor pode se dar melhor, e há trabalhos que mostram que populações de altas altitudes têm, de modo geral, a incidência de câncer maior que populações outras. Tá? Então, foi uma coisa que a gente lançou nesse paper, que eu acho bem interessante, que deveria avançar nas investigações mais a fundo, e em algum momento a gente vai fazer. Porque a gente vem estudando questão de adaptação às altas altitudes. Aqui a gente introduz o conceito da rota do P53, cooptado evolutivamente para fazer populações andinas viverem a 4.000 metros há pelo menos 12.000 anos, que é uma coisa extraordinária. Aqui mais um estudo muito interessante, que a gente identificou algumas variantes genéticas associadas a altas altitudes. Então, é um trabalho em colaboração com a professora Tarta, que fez toda a formação aqui no PPG e agora está na USP e na Universidade Pompeu Fabra da Espanha, que é uma colaboradora muito próxima, foi minha orientada, e a sua equipe. Também a Vanessa Jacovaz, que agora está nos Estados Unidos, que foi minha orientada de doutorado. Mas eu chamo a atenção para um SNP, esse SPC, que nunca tinha sido identificado como um gene importante para adaptação em altas altitudes, e a gente encontra um alelo com alta frequência nos Andes e com sinal de seleção positiva nos Andes, ou seja, e esse SPC é um gene da rota do P53. Então, mais uma vez, essa rota sendo cooptada evolutivamente, e o importante disso é, se a gente olhar aqui, né, então, num lado isso aqui não está funcionando o indicador, né,
a frequência do alelo variante, que é o alelo derivado, aqui, que coincide com as maiores altitudes nos Andes, e com sinal de seleção positiva, etc, etc. E o bom disso é a história das parcerias. Então, a gente está trabalhando junto com o Guilherme Baldo e a professora Úrsula, lá no Hospital de Clínicas, 2 estudantes de doutorado meu, tanto a Tainá quanto o Yuri, que estão fazendo estudos funcionais justamente dessa variante, transformar a célula, botar ela sobre ambiente de hipóxia, simular o que está acontecendo nos Andes e ver o que vai acontecer. E a gente selecionou essa. Por que essa aqui? Porque ela que tinha o sinal mais forte de seleção positiva, né? A variante do alelo C. Então, mostrar a questão das parcerias com financiamento da FAPERGS. Então, assim, a gente estuda não só como chegaram, como se adaptaram especificamente dentro do continente. Então, uns exemplos de estudos recentes e estudos colaborativos. Esse é um trabalho do Gustavo, em parceria com o Nelson, que a gente publicou há um tempo atrás. Aqui entra uma questão também envolvendo demografia, mas aí entra uma outra área de estudo que a gente trabalha no nosso laboratório, que é a evolução de genicultura também, né? Que é o seguinte, nós vimos, usando o DNA mitocondrial, que é por linhagem materna, que havia um sinal forte, assim, a gente pode tirar a linhagem, as mitocôndrias, os genomas mitocondriais dos mestiços, que as pessoas, outras que vivem no Rio Grande do Sul. E comparando com Guarani e Caigangue, as mitocôndrias, a gente via isso aqui, ó, a gente via que havia um resgate do sinal da entrada na América só das mitocôndrias que estão nos mestiços, e não nas mitocôndrias indígenas. Ou seja, os indígenas de hoje, pelo menos desta região, que é esta região do sul, aqui, do meridiano 30, né, paralelo 30 aqui, foram erodidos os sinais de entrada no continente americano, ou seja, a diversidade que tem ali não conta. Mas nos mestiços conta. Tira as mitocôndrias nativos americanos que tem nos mestiços, e é muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente estima que tem 2 milhões de mitocôndrias. Então, se vocês me olham aqui, vocês vão ver 20% daqui, eu tenho certeza que tem mitocôndria de origem nativa americana, tá? Essas mitocôndrias ainda reservam uma diversidade. Então, estariam nos mestiços os sinais ou a diversidade pré-colombiana? Para o sul, sim. Tá? Aí a gente pensou, mas será que isso vale para toda a América? Aí o trabalho da Mariana é o seguinte, agora a gente está trabalhando com mitogenomas, ou seja, o genoma inteiro, 4.000 genomas completos, e a gente vê que no sul acontece isso, mas na Amazônia não. Então, não é algo que a gente pode extrapolar para todas as populações. Na Amazônia, sim, os indígenas da Amazônia ainda preservam uma diversidade pré-colombiana, digamos assim, tanto que resgata o sinal de expansão em torno de 20 mil anos, quando eles entraram na América. E o importante é que a Mariana vai conseguir discutir bem, é se no caso do Sul a gente não está falando de genocídio cultural, não genocídio físico, ou seja, essas mulheres indígenas, elas não simplesmente desapareceram, mas simplesmente elas se tornaram as mulheres da sociedade nacional emergente. Desaparece como cultura, mas não desaparece como pessoa. Elas são as primeiras mulheres, as primeiras gaúchas, e a questão do genocídio cultural não é menos importante do que o genocídio físico. O genocídio físico é uma coisa extremamente importante, mas talvez a gente está diante de uma questão que envolve genocídio cultural antes do genocídio físico das mulheres. Os homens indígenas não tiveram uma menor chance contra o colonizador europeu. Tá? Então, as mulheres indígenas parece que foram absorvidas, se tornaram as primeiras mulheres das sociedades coloniais da época. Bom, qual é o próximo passo? Os genomas nucleares, que a gente pode contar bastante coisa. Então, a gente está com uma colaboração muito próxima com a Tabita, que é lá da USP, como eu falei, e da Universidade Pompeu Fabra, e a gente já tem genomas completos de todas essas populações nativas americanas aqui, com consentimento de ética para fazer isso,
tá? Que é uma coisa extremamente importante. E a gente já tem cobertura de 35 vezes para esse grupo enorme de populações nativas americanas, mas que não envolve ainda o nosso grande banco de amostras nativas americanas coletadas pelo professor Salzano. Tem, parece, 3 ou 4 que é do estoque do professor Salzano, que ele autorizou a Tabita, na época, a fazer os genomas, porque tinha parecer de ética envolvendo DNA. Mas, de qualquer maneira, nós entramos com um projeto, estamos submetendo esse projeto para o CONEP, que é um projeto para dar arcabouço legal a toda a coleção de amostras coletadas pelo professor Salzano. São simplesmente 5.000 amostras de mais 50 tribos nativas americanas, que está sob a minha guarda, mas eu não sou dona dela, quem é dona dela é a universidade, né? Então, a gente entrou com esse projeto, está pronto, eu estou submetendo ao CONEP, está no metade do caminho, é chato submeter pela plataforma Brasil. Então, os principais investigadores sou eu, a professora Lígia Pereira da Veiga e a Tabita, que são as responsáveis pelo projeto Genoma Brasil, financiado pelo Ministério da Saúde, que é um projeto enorme. E esse projeto Genoma Brasil não tem indígenas. Então, Genoma Brasil de quem? Menos indígenas, né? Não dá. Então, a gente quer aproveitar o embalo do projeto Genoma Brasil para dizer a importância de estudar populações nativas americanas. Então, com colaboração com a Lavínia, com a Ida, que já estão trabalhando, né, em nível local com algumas doenças raras que têm aparecido em comunidades indígenas, então também aparecem como colaboradoras, né, evidentemente, as equipes dos laboratórios. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga não só regularizar com a visão moderna do ponto de vista ético e de legislação o acervo do professor Salzano, que é um acervo histórico, como também fazer recoletas, sempre que possível, daqueles grupos indígenas que querem participar, e tem vários que querem, porque estão procurando muito a carta para participar do projeto Genoma Brasil. Então, não dá para deixar indígenas de fora, tá? Eles têm que fazer parte. O genoma do brasileiro sem indígenas é meio ridículo, né? Então, mas a gente tem expectativa que a gente pode demorar um pouquinho, mas alguma coisa tem que acontecer com relação ao acervo. E não só, o projeto não envolve só dar destino ao material biológico. A gente quer recursos para terminar de montar o acervo documental, que está sendo feito com recursos do PPGBM, né? E bolsas para formar estudantes indígenas. O PPGBM está dando espaço para estudantes indígenas em nível de pós-graduação, mas a gente quer fazer isso ficar... Eu não sou indígena, eu gostaria de poder passar, digamos assim, o bastão para um doutor em genética indígena. Tá? Mas a gente tem que formar, porque senão não tem massa crítica para discutir as coisas no nível que a gente deseja, né? Então, essa é a expectativa desse projeto. E agora eu vou entrar numa outra linha forte do nosso laboratório, que é a variação de genes de comportamento de primatas. Eu dei um seminário não faz muito tempo sobre isso, mas para quem não sabe, né, a gente assume que comportamentos taxoespecíficos adaptativos, aqueles que caracterizam um grupo taxonômico, tem a genética por trás, porque senão não caracterizaria um grupo taxonômico. Então, independente do que o indivíduo faça, ele vai se comportar do ponto de vista reprodutivo e de comportamento de sobrevivência como aquele seu clado, aquela sua espécie, aquele seu gênero. E a gente teve, então, buscando genes de resposta a comportamentos adaptativos, nós focamos num sistema que é o sistema ocitocinérgico, da ocitocina em seus receptores, que é uma molécula pequena, mas extremamente importante, porque tem uma ação fisiológica de comportamento. Fisiológica, ela promove a contração uterina, e de comportamento mexe com comportamentos adaptativos, escolha de parceiros, cuidado com a prole.
Então, é uma molécula simples, só com 9 aminoácidos, com todas essas funções. Então, o neurohormônio, né? Porque tanto atua no cérebro, onde é produzida, como em outros órgãos, né? À medida que encontra seus receptores específicos. Então, o receptor é uma GPCR, uma molécula extremamente importante na sinalização interna. Então, nós publicamos 2 trabalhos, o Pedro é o primeiro autor, e a gente conseguiu, né, identificar variantes nessa ocitocina, que até então se dizia a mesma ocitocina de rato para humanos, é tudo igual. E a gente viu que nos macacos Novo Mundo, que são os platirrines, tinha uma variação extraordinária da molécula ocitocina. Todas essas ocitocinas aparecem, então a gente descreveu a maior parte delas, posteriormente outros autores também descrevem, e 2 delas, que a gente chama a PRO8 e a VAL3 PRO8, que a gente descreve, né? Essa aqui tem uma modificação, uma leucina dá lugar a uma prolina na posição 8, essa aqui é uma derivada, só aparece nos sanguíneos, gênero, né? Parece mais uma modificação na posição 3, então vocês imaginam uma molécula com 9 aminoácidos, ter 2 modificações, com todo esse espectro pleiotrópico de atuação, né? Então, a gente associou com comportamentos adaptativos nesses macacos. Aqui é um exemplo de uma espécie, é o Leontoptex rosalia, o mico-leão dourado. O que tem de diferente aí? Gêmeos e quem está cuidando o pai. Isso é raro em primatas e é raro em mamíferos, tá? Então, a gente conseguiu associar com comportamentos adaptativos algumas dessas variantes, especificamente 2 que a gente focou os estudos. E a gente ampliou o estudo para um estudo funcional, e aqui aparecem colaboradores, professor Cláudio da Costa Neto, né, que é um bioquímico da USP de Ribeirão, o pós-doc dele, o Pedro, divide a primeira autoria, meu doutorando, ainda aparece o professor Salzano, professor Aldo Lucion, que trabalha com ratos também, e o que aqui da URGS, da fisiologia, o que a gente fez? A gente sintetizou as variantes dos macacos e botamos no narizinho deles, claro, com comportamento controlado, tudo certo, né? Equipes lá. E o que a gente viu? A gente viu 2 coisas. Primeiro, o pessoal da equipe do Cláudio viu a sinalização intracelular diferente dessas variantes de macacos. Então, elas são funcionais, a gente já sabe. Mexe com a sinalização. Privilegia uma rota em detrimento da outra. Então, é uma via diferenciada, natural, descrita pela primeira vez num fenômeno que recente tinha sido descrito, a forma de sinalização das GPCRs, ou pela via da beta-restina, ou pela via da GPCR. Essa via aqui é completamente paralisada com relação a essa variante aqui, por exemplo. É uma coisa extraordinária como mexe com a sinalização celular, né? E com os ratos, a gente viu comportamentos diferenciados significantes no macho. Então, macho de rato não cuida de filhote, né? Eles inclusive, são mortos nesses experimentos. Eles ficam, o professor Aldo estava acostumado a ver comportamento de fêmeas e tal, disse, não, vai deixar o macho aí, eles vão cheirar as ocitocinas dos macacos e vão ver o que acontece. Então, comportamentos muito controlados, e a gente viu que mexia, assim, com o comportamento de ratos. Então, a gente descreve variantes com significado evolutivo e funcionais, seja do ponto de vista bioquímico, seja do ponto de vista com animais modelos, tá? A gente continua estudando receptores do sistema ocitocinérgico. Isso aqui é a molécula receptora. E agora, o Pedro Vargas está no Canadá, numa equipe muito importante, que estudam GPCRs, que inclusive descreve o método que a gente usou para ver a sinalização celular. E ele está fazendo, eu não posso mostrar aqui, porque é dados não publicados, né? Então, está havendo várias variantes no receptor e como faz a sinalização. Variantes que aparecem nos macacos. Tá? Então, uma por uma, posição 33, a molécula do receptor, o que faz em contato com o hormônio humano e o hormônio do próprio macaco, né? E aí a gente consegue ter parâmetros e ver a funcionalidade de cada uma das modificações, tá? Que são específicas que acontecem, e o Pedro está fazendo isso nesse momento lá no Canadá, com a colaboração do Michel Bouvier. E
professor Arrito, professor Cláudio, da USP de Ribeirão Preto, mas esse pesquisador, que é uma pessoa extremamente importante na área. Isso o Pedro está fazendo lá agora, nesse momento. Bom, agora vem uma parte muito importante do nosso trabalho, que é em colaboração com o professor Márcio, que está aqui. Por quê? O que a gente começou a ver? Tá? A gente tem a ocitocina variante, ou uma ou duas. A gente tem o receptor, e a gente viu que algumas modificações no receptor coevoluíam. O que quer dizer? Sempre que tinha a PRO8, a prolina na posição 8, a probabilidade de ter, sei lá, uma leucina na posição 33 do receptor era extremamente alta. Então, havia um processo coevolutivo. Mudava o hormônio, mudava o receptor em posições específicas, e isso acontecia com as variantes dos macacos e os receptores cognatos. Então, a gente viu que tinha blocos andando juntos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, então, a gente associava esse sistema com comportamentos evolutivos. Quais? Que a gente sabe bem, que a gente viu, né? Pai cuidador, macho cuidador intolerante, que é raro em primatas e mamíferos. Monogamia social, ou seja, esses macaquinhos, eles não só têm gêmeos, como o pai cuida, como são monogâmicos. Ou seja, o casal fica junto para cuidar dos gêmeos. Já se sabe, se o casal não fica junto para cuidar dos gêmeos, não adianta ter gêmeo, porque é muito demandado esse cuidado. Então, está havendo um conjunto de variantes genéticas que está acompanhando um fenótipo adaptativo, que é tudo isso que eu falei. É ótimo ter gêmeos, desde que eles sobrevivam. Tá? É ótimo. E para ele sobreviver, o pai tem que cuidar. E o pai tem que cuidar como uma mãe cuida. E eles cuidam como uma mãe cuida. Eles carregam, eles alimentam. Mas o que a gente começou a perceber é que não existia uma associação direta. A maioria funcionava esse padrão. Tem a prolina, vai ter as mudanças lá no receptor e vai ter esses 3 fenótipos. Mas tinha bicho que não seguia esse padrão. Aí começa a aparecer o problema. Né? Então, nós temos uma epistase adaptativa, a gente está chamando de epistase adaptativa, essas variantes de grande efeito no hormônio, no receptor, e aí a gente tem mais uma molécula que entrou na história, que é a ocitocinase, ela degrada o hormônio na fenda, então ela está completamente relacionada à disposição do hormônio, e a gente viu, surpresa, surpresa, era para ser tudo conservado nos mamíferos, justo nos macacos, que a gente encontrava variação, essas variações na ocitocina, essa ocitocinase estava mudando também. É conservada, não sei o quê, conservada até deixar de ser num ramo de uma determinada filogenia por demanda evolutiva. Então, começou a aparecer um monte de elementos que ficava difícil de discutir. Então, tem a PRO8, tem no receptor tantas e tantas modificações, eu espero um comportamento de macho cuidador. Não, não é. O calimico goeldi não é assim, mas como ele está dentro do quadro dos micos e tal. Então, a gente viu que havia, provavelmente, nesse sistema, modificações compensatórias a uma demanda evolutiva específica de um quadro derivado. Mas a nossa cabeça, nosso cérebro, para pensar tudo isso fica complicado. Então, a gente precisou de ajuda da inteligência artificial e de outras inteligências, como a do Márcio, que é um bioinformata e que conseguia, né, como ele disse, vocês trazem um problema, a gente vai tentar solucionar. Com uma estudante aqui do PPG, que é a Bruna Missaja, que tem habilidades também matemáticas para pensar as coisas um pouco diferente, né? Ou seja, tentar resolver a coisa do ponto de vista matemático, resolver o problema. E foi isso que a gente fez. Então, aqui também, eu não vou mostrar que são dados não publicados, a gente tem uma série de variantes, tá, que são específicas. E, atualmente, a Bruna está lá na Sorbonne, sendo supervisionada pela professora Juliana Bernard, né, recursos da CAPES. O professor Márcio é supervisor da Bruna. E o que a gente está fazendo? Nós estamos predizendo fenótipos adaptativos. Qual a combinação? Então, nós temos uma tabela enorme de variantes que estão coevoluindo, que tem sinal de evolução, e temos os desfechos.
E com isso, para vocês terem uma ideia, né? Aqui estão os desfechos, né? Gêmeos, cuidado para ter o pai cuidando e monogamia social, a maioria está aqui dentro. A maioria é para 8. Mas vai ter bicho, como o Calimico Goeldi, que ele cuida, mas não tem gêmeos. Onde que reverte essa capacidade de ter gêmeos, por exemplo? Né? E ele não é monogâmico, mas tem um, agora eu não me lembro, um deles, que é monogâmico. Como é que era a história? Ele não é monogâmico, mas ele cuida. Ele está cuidando muito mais dele. Mas, enfim, tem uma série de desfechos diferentes que a gente tinha que encontrar o repertório genético adaptativo que explicar. Isso aqui, tá? Esse é o clássico aqui, ó. Mas o Calimico-Goeldi já não tem monogamia social. Aqui, ó, é o Calimico. Ele cuida. Ele está cuidando de um filhote para não ser dele, ele não é monogâmico. Então, assim, é muito interessante. E o Calimico é um bichinho bem derivado na filogenia do ramo dos Caliprix, né? O Saimiri é um que não tem gêmeos e tem a Pro8. E aqui varia nessa posição extremamente importante da ocitocinase, essa que a gente está trabalhando, as dados não estão publicadas. Então, isso aqui era um problema. Aí vem toda então, olhar as variantes taxoespecíficas do ponto de vista individual fazia a gente perder o contexto da epistase adaptativa do conjunto de variantes de grande efeito para definir os grupos taxonômicos. Então, existe uma pipeline, né, do aprendizado de máquina que a Bruna e seus orientadores na parte de bioinformática estão fazendo, de inteligência artificial, e que eu não saberia dizer, mas, enfim, é um monte de passos e que envolve árvore de decisão e uns outros passos sofisticados dentro da aprendizagem de máquina e outros que estão sendo incorporados para atender e responder exatamente a nossa pergunta. E a gente também pegou os 3 desfechos, que são os 3 fenótipos, e categorizamos, né? Porque tem várias combinações deles, para a gente chegar a uma situação como essa, uma predição extrema. Isso aqui é um dado preliminar, agora é outro, porque a gente... Como o Pedro está descrevendo lá no Canadá algumas variantes funcionais importantes, esses resultados não estavam considerados. Agora o Pedro já disse, olhem, prestem atenção naquela posição tal do receptor lá, porque a gente está vendo que o estudo in vitro está sinalizando coisa importante. A gente já botou, né? Dentro do nosso estudo. Então, a gente está fazendo essa... Então, isso aqui são só os dados que a Bruna rodou, assim, preliminares, para ver se o modelo funcionava. E a gente está acertando em quase 85% das vezes. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, o bicho vai ser aqui. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, o bicho vai ser aquele outro. Tá? Isso a gente consegue pegar o chassi básico dentro do sistema ocitocinérgico que prediz comportamentos adaptativos e quais são aquelas que são capazes de reverter, porque dá uma hierarquia das variantes mais importantes. Para 8 é extremamente importante. Então, os bichos vão ter um comportamento assim, mas tem uma modificação na ocitocinase nessa posição aqui, que o bicho podia ter para 8, ele deixava de ser cuidador. Então, pode ter para 8, pode ter 20 modificações que estão evoluindo para a 8 no receptor. Muda a ocitocinase, muda o desfecho e o fenótipo é outro. Tá? Então, é uma metodologia que vai ser possível usar para uma série de outras coisas também, para descrever epistase adaptativa de diferentes sistemas genéticos e diferentes desfechos adaptativos, e a gente está focando nesse que mais a gente conhece, mais a gente sabe, e mais a gente tem experiência e está fazendo os estudos funcionais também. Uma coisa importante que a gente está com um trabalho em colaboração com o professor Thiago Falotti, desse macaco aqui, que é o sapágio libidinoso da Serra da Capivara. O que ele tem de diferente? Ele usa ferramentas. Isso foi uma quebra de paradigma extremamente importante. E é muito interessante, ele é um dos que a gente está muito interessado, porque o macho não é cuidador, digamos assim, não carrega,
Mas é um macho extremamente tolerante. O que significa isso? Não haveria aprendizagem social se ele não deixasse o bichinho chegar perto. O filhote, seja lá de quem for, não é dele, sei lá de quem é o filhote, mas ele deixa chegar. Tá? E ele não só chega perto para aprender, como ele deixa comer. Então, é um comportamento adaptativo extremamente importante, porque na caatinga, esses bichos são muito proficientes no uso de ferramentas na caatinga. O sapaz de hipnose vai em outro ambiente, mas eles são hábeis no uso de ferramentas na caatinga. Há períodos de seca e fome. Fome não. Seca é um ambiente hostil. Pode chover muito, pode passar 2 anos sem chover. Eles têm acesso a um tipo de fruto encapsulado que dá nesses ambientes, com o uso e com a cultura do uso de ferramentas, que eles aprendam. Então, eles têm que ter um repertório genético cognitivo que faz ter inovação, e o pessoal que estuda comportamento está sempre descrevendo inovações novas, nesse grupo que a gente tem, que é o da pedra furada, que são, publicado isso, está escrito lá, são os macacos mais proficientes no uso de ferramentas líticas, exceto o Homo sapiens, no mundo contemporâneo. Então, eles papam até o chimpanzé no uso de ferramentas de pedra, tá? Macaco prego. Uma expressão do Clayton um dia assim, temos inteligência autóctone no Brasil. O macaco prego da Serra da Capivara. Ou seja, né? Porque a questão do uso de ferramentas, ele emerge em 4 ramos de primatas, ou hominíneos, né? Apes, grandes macacos, humanos, linhagem. Lá na Ásia, com 2 gêneros, papio e macaca. E nos macaco prego no Brasil, tá? Então, assim, então, a gente tem estudado eles do ponto de vista genético, a gente começou com um sistema genético bem simples. Tem uma coisa interessante desses macacos, né? Eles nunca foram estudados do ponto de vista genético. Como é um animal com uma cultura extraordinária, como é que a gente vai fazer coleta de sangue? Porque, né, tem que envolver, né, uma coisa invasiva, pode dar um choque. Imagina matar o mais proficiente. Então, vamos fazer uma coisa não invasiva, vamos fazer uma armadilha, que ele bota a mão e deixa os pelos, né, o pessoal de campo. Aí a gente fez essa armadilha e botou lá para eles. O que aconteceu? Mas da primeira eles aprenderam como tirar o troço sem perder os pelos. Né? Não é com qualquer um que a gente está lidando. Aí a outra estratégia foi coletar fezes, que é um trabalho, né? O pessoal vê, né? Tem que coletar imediatamente, mandar para o laboratório. O professor Tiago vem especialmente, né? Sai da Caatinga, chega em São Paulo, vem especialmente me trazer. Semana que vem vai fazer mais 70 amostras. Então, é um DNA que não é um DNA assim fácil de trabalhar, de fezes, né? Então, a gente começou com um sistema muito fácil, que é o CIT-B, para definir grupo taxonômico e demografia inicial desse. E saiu esse trabalho que a gente está mandando para a GMB, com vários colaboradores. A Tainara, né, é a primeira autora, junto com a Viviana, o Gustavo. E a gente mandou, está sendo avaliado lá. Então, a gente tem amostras dessas regiões, a Caatinga, aquela parte marrom. Aqui também tem a colaboração importantíssima da professora Andréia Turqueto e também a participação de estudantes de C, o Luca, que está aqui também, que é um entusiasta sobre o trabalho dos sapajos. Isso é uma figura muito bonita do Gustavo, né? O que a gente viu? Uma expansão durante o Holoceno, aqui é a formação da Caatinga. Na Caatinga, qualquer mamífero é em menor número que na Amazônia e na Floresta Atlântica, inclusive primatas. Tudo é menor, tudo é menos, é um ambiente hostil. Mas não para os sapazes libidinosos. Eles não. Eles têm o tamanho que tu encontra na Mata Atlântica, por exemplo. Então, há alguma coisa entre esses macacos que faz eles crescerem em termos demográficos durante a secura que acontece no Holoceno, né? Na Caatinga, inclusive nesse momento. Tá? E a gente está associando com o uso de ferramentas, com a cultura lítica. Ou seja, eles têm capacidade para fazer. Mas o desenvolvimento de uma cultura envolve várias coisas, e a gente chega à conclusão nesse trabalho. Envolve habilidade cognitiva para a inovação e para o aprendizado social. Não adianta ter o gêniozinho que inventa o negócio e os outros vêm e não aprendem.
Os outros vêm e aprendem. Tem que aprender. Tem que ter um insumo, que é a pedra e a noz. Então, a pedra a gente já sabe que tem, por causa dos estudos do Tiago. Então, e na pedra furada, que é uma das populações a mais proficiente no uso de ferramentas líticas, exceto o Homo sapiens, tem um tipo de pedra que é mais leve. Então, ou seja, tem um insumo de fácil manejo, porque senão só os machos maiores que conseguem usar, né? Então, na pedra furada, eles são meio que uns gêniozinhos que podem desabrochar, digamos assim. E aqui é um trabalho que a gente fez com a colaboração da Andréia. Então, a gente queria fazer simulações ao longo do tempo geológico para ver se tinha à disposição os frutos encapsulados deles, né? Então, a gente pega 9 frutos encapsulados que o Tiago descreve que eles usam, um fruto não encapsulado, que é um tipo de figo que tem na região, mas de vez em quando desaparece por causa da seca, para ver se tinha no momento da emergência da caatinga ou não. E a gente consegue, então, ver se tinha uma parte importante do insumo. Não adianta eles quererem quebrar uma noz com um martelo e uma bigorna de pedra se não tem a noz. Então, a gente conseguiu estabelecer que havia, sim, alguns desses frutos encapsulados no período do Holoceno, onde acontece digamos assim, a emergência do clima da caatinga que a gente conhece hoje, digamos assim, né? Uma outra coisa que a gente tem trabalhado, 5 minutos, é corrida armamentista biológica. Então, a gente... isso aqui é uma coisa que foge um pouco do que a gente sempre trabalhou, mas a professora Lavínia, que é uma colaboradora muito próxima a nós, que trabalhava com o Zika, me procurou. O que está acontecendo com o Zika? O que a gente fez? Estudar flavivírus e sua relação com mamíferos, e a gente faz um trabalho, 2 trabalhos, esse com a estudante de mestrado minha, a Gabriela, já publicado, e esse com a Luane. A Luane agora está lá nos Estados Unidos fazendo doutorado completo na Universidade de Buffalo, que a gente vê, aqui a gente compara roedores e primatas. Esse é um gene, né, que o vírus copta, é um gene da rota da resposta à infecção viral, que o vírus desativa para poder infectar, porque esses genes que têm função no organismo, eles têm que sobreviver evolutivamente para executar a função normal no organismo, escapar do ataque viral, porque o vírus copta, né? E aqui a gente compara roedores que não são atingidos por esses flavivírus, enquanto os primatas têm a microcefalia, têm doenças, e a gente chega à conclusão que há 2 estágios da corrida armamentista biológica aí, nesse caso. Aí é óbvio, pandemia para tudo, e a gente fez contribuições, eu acho, me orgulho muito dessas contribuições, eu e minha equipe, né? O receptor a gente já conhecia desde fevereiro de 2001, com o estudo dos chineses. Então, a gente trabalhou, né, tanto do ponto de vista do vírus quanto do receptor. A Tainara agora está estudando uma coisa interessante também, num projeto grande aí, coordenado pelo professor José Arthur, né, que foi financiado pela CAPES. Por que uns receptores de membrana são sistematicamente cooptados por vírus, coronavírus, e outros não? Parálogo não. Eles têm funções importantes na célula, no caso do ACE2 e ACE. Esse aqui é sistematicamente cooptado. É com o SARS-CoV-2, é com o SARS-CoV, é com o MERS, ele vai e volta, ele sempre pega esse, quem não pega esse? Mesma coisa aqui, que um deles é cooptado pelos corona comum de resfriado e o outro não. Por quê? Né? Por que um é preferencialmente? O que a gente quer ver? Quais os sinais evolutivos que mostram esse embate uns com o corona e outros não precisam, porque o corona simplesmente não pega. A gente já tem algumas desconfianças do que está acontecendo do ponto de vista evolutivo. E, por fim, para finalizar, o trabalho da microbiota, que é extremamente importante, porque está no projeto do genoma dos indígenas também, por causa da importância que tem isso para a saúde, inclusive indígenas, tá? Então, a gente submeteu também para a GNB um número especial sobre oral microbiota coevolução, com ênfase em populações indígenas, porque microbiota
tem a ver com saúde, doença, predisposição a câncer, a infarto. Então, não é uma coisa trivial. Não é só o problema da boca, da mastigação, da estética, do bem-estar. Tem a ver com saúde das pessoas, tá? Que pode ser negligenciada. Então, né, a saúde oral tem a ver, e já se sabe que povos indígenas têm um contexto diferente de não indígena na questão de saúde oral. Nós trabalhamos, então, com alguns clados, assim, a questão evolutiva nesse trabalho, né, que a gente mandou para a GMB, tem alguns clados, por exemplo, com bactérias muito patogênicas, e são de clados diferentes evolutivos, são distantes evolutivamente, mas elas formam um consórcio que vão aparecer em ambientes patogênicos, e elas se ajudam mutuamente. Então, a gente discute nesse trabalho a questão da rainha vermelha, e tem a tal da rainha negra que acontece, né, nos embates coevolutivos e de colaboração que tem dentro de um ambiente simbiótico com centenas de organismos, inclusive com um hospedeiro, né, como um primata como nós. Então, a gente faz uma discussão sobre isso no paper. A gente está fazendo metagenoma de microbiota oral também, em colaboração com a TAB e outros pesquisadores da Pompeu Fabra. E eu vou finalizar, então, com os 2 últimos parágrafos do artigo que está na GMB, que eu acho extremamente importante, né? Então, não obstante os desafios da complexidade desse sistema simbiótico que está na boca, que tem uma implicação muito grande para o hospedeiro, a gente precisa reverter uma tendência global de morte por causa disso, por doenças infecciosas, inclusive, que têm origem na boca. E a questão da resistência, do resistoma, também a gente trabalha a preocupação que da questão do uso de antibióticos e a resistência ao uso de antibióticos, né? Particularmente em países com baixo desenvolvimento humano e povos negligenciados, como é o caso dos nativos americanos. E a gente termina com essa frase que nós concluímos que desejamos que numa futura revisão sobre o tema não seja mais necessário se referir aos povos nativo-americanos como povos negligenciados, quando comparado com outros. Ou seja, que bom se eu fosse falar de microbiota e a importância na saúde e na doença de populações humanas e não fazer um capítulo todo especial para povos negligenciados, como é o caso dos nativos americanos e estudos genéticos de saúde. E eu termino aqui e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.